preta, cerca de 10 polegadas de extensão, veio por cima e fez com o mar, e então subi de novo. And just as I got there, I felt so weak, I was staggered. E logo que cheguei ali, eu me senti tão fraco que eu estava cambaleando. So I just had my cap back on me, and I just laid my head up against this. Então eu tinha o meu cap outra vez, e eu apenas coloquei minha cabeça para cima contra isso. Fit me just right to lay my head right here against that little quaking nest like this. It's a really a topper, it's like, it looks like a birch. Ajustou-me exatamente para colocar minha cabeça aqui mesmo contra aquela pequena paia preta assim. É realmente um ala, como parece uma bétula, vejam vocês. And it's I laid this there. E eu estava ali. I was just standing there with my head, that warm sun hit me, and I think the very drop that departed that wind. E eu estava mesmo com minha cabeça baixa ali, aquele sol quente em minhas costas, e eu pensei, o mesmo Deus que fez passar a chuva e o vento. I heard someone pat, pat, pat. E eu ouvi alguma coisa indo, ruído de passos. Oh, what's that? The water's all blowed off, sun is out. What's that stuff? Eu pensei, o que é isso? As águas todas haviam evaporado. O sol estava de fora. O que será aquele barulho? I looked down, it was water from my own eye. I was cutting down through the gray hair and felt it all the dry weeds that God had dried up laying before me. Eu olhei para baixo, era a água de meus próprios olhos rolando abaixo através da barba cinzenta e pingando sobre as folhas secas que Deus havia secado, colocadas diante de mim. I just stood there like this, just against the tree. E eu parei assim, desta forma, contra a árvore. My hand, this hand down, my head laying against the tree, my hand on a rifle sling, like this instead of front. E minhas mãos, esta mão para baixo, minha cabeça colocada contra a árvore, minha mão sobre o laço do rifle, assim, parado ali, chorando. I said, God, I'm not worthy to be your servant. Eu disse, Deus, eu não sou digno de ser teu servo. I said, I'm sorry, I made many mistakes. I didn't mean to make mistakes, Lord. You've been so good to me. Eu disse, eu sinto muito, eu tenho cometido muitos erros, eu não pretendia cometer erros, Senhor. Tu tens sido tão bom para mim. My eyes closed. I heard something going, stomp, 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 stomp. Meus olhos fecharam e eu vi alguma coisa indo, stamp, 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 stamp. Senhor nosso Deus, nosso Pai, por tua graça e tua misericórdia, Senhor, mais uma vez aqui chegamos e dedicamos, Pai, esse momento, esse culto ao Senhor, pedindo que o Senhor perdoe nossas falhas, que o Senhor venha, Pai, trazer uma palavra a cada coração. Unja, Senhor, nossos lábios para orar, para te louvar. Unja nosso coração, nosso ouvido, a nossa alma, Senhor, para receber a tua palavra. Dá-nos um tempo maravilhoso, Senhor. O Senhor tem o controle de tudo que nós vamos fazer, Pai, e esteja guiado pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um. Amém. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Vamos cantar o 282. De valor em valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu
as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa vida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Vamos cantar ainda o 180. Glória a Deus. Livro da vida. As riquezas mundanas nada valem pra mim. Quero ir para o reino onde a vida sem fim. Em um livro da vida que é escrito por ti, dize-me, ó bom mestre, está meu nome ali. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em um livro da vida. Foi escrito por ti. Meus pecados são muitos, como a areia no mar, mas Jesus me revela caridade sem par. Veio para salvar-me, o seu sangue verteu, e as delícias eternas eles me prometeu. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em um livro da vida. Foi escrito por ti. Ó cidade festiva, refulgente de luz, a morada dos santos e fiéis de Jesus, pois em ti só penetra o que crê no Senhor, cujo nome já esteja com o seu Redentor. Foi escrito por ti o meu nome no céu, em um livro
Amém. Vamos colocar de pé. E juntos nós vamos ler o Salmo de número 86. Salmo de número 86. Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Salmos 86. Vamos ver. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração, e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamarei a ti, portanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua fortaleza ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem, e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Senhor nosso Deus, em ti nós confiamos, em ti entregamos nossas necessidades, a ti alegramos o nosso coração. Nós entregamos, Senhor, nossas doenças, nossas dificuldades, levantamos nossa mão, Pai, em favor daqueles que precisam de um agir do Senhor. Nós entregamos nossa viagem ao recanto, ó Pai, que o Senhor abençoe. Nós entregamos, ó Pai, o início que será breve. Senhor, o Senhor tem a direção, ó Pai, e que nós possamos levar junto conosco, Senhor, e mostrar que somos verdadeiros cristãos, dando exemplo de alegria, de irmão, que possamos também, Senhor, ajudar ao que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom trabalho, Tiago. Graças a Deus. Vamos cantar ainda o 238.
lugar de delícia. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfumes a gozo exaltado, a delícias profusas ali, sim ali. Em seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar-lhe ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acorrem, são prazeres que findam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali uma voz verdadeira não cansa de oferecermos o reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois ali, todo cheio de amor que ternura, deste amor que mostrou lá na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Graça, Vamos erguer nossas cabeças, somente crer, vamos receber nosso pastor. glória a Deus. Obrigado, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui nos encontramos nesta manhã mais uma vez, com a graça do nosso Deus, com a sua misericórdia estendida sobre nós,
nos fez nós reunirmos aqui, Senhor. Sabemos que foi o Senhor que nos trouxe aqui. Por isso estamos aqui para ouvir a Tua palavra e adoração a Ti. Completamente, Senhor, deixando todos os nossos afazeres, deixando todos os nossos pensamentos lá fora e nos concentrando a Ti nesse momento, Senhor. Crendo que o Senhor nos ajudará. E que ninguém que entrou por essas portas venha sair pior, mas que venha sair melhor aqui, Senhor. Conceda essa graça, essa força. É o que nós te pedimos nesse momento, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Estamos felizes, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui nesse culto, nesta manhã de domingo, muita chuva. Ontem, hoje, né, nosso inverno chegou. A recém chegou, né? E já estamos vendo muita chuva, frio, mas Deus permitiu isso. E nós agradecemos a Deus por tudo. Pela chuva, pelo frio, pelo calor. Por nós termos um teto onde estarmos debaixo dele. Você poder ter uma roupa para agasalhar e se escapar desse frio, né? Muito obrigado, você tem que dizer. Muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor deu para nós, né? Está nos visitando, eu esqueço os nomes, né? A irmã Rafaela e a irmã Rosângela. Deus abençoe você, o menininho também, né? Benjamin, não vou esquecer mais que eu temos um irmãozinho por nome Benjamin, ali em Erechim. Deus abençoe vocês, bem-vindo. O Senhor Jesus tem uma bênção especial para vocês nesta manhã. Nós chegamos ontem, umas 10 horas da noite, fomos visitar a neta. Estávamos com saudade, né? Quem tem neto? Tem muitos netos, né? Muitas vó, hein? E gosta de visitar neto, né? Eu fiquei muito feliz de, pelo menos, ficar um pouquinho, né? É pouco tempo, nós moramos longe, mas fomos na sexta-feira, ficamos na sexta e sábado até o meio-dia. Já foi de bom tamanho para nós termos momento, e nós temos que voltar aos nossos postos de dever, né? Estar no nosso posto de dever. Mas graças a Deus estão todos bem, com a graça do nosso Deus. E eu quero que ele da irmã Eloir, também em oração, não esteve muito bem ontem, e nós oramos no caminho. Deus tem dado graça, já está em casa, está bem, né? Mas vamos continuar orando uns pelos outros. Vamos orar também pelo irmão Joãozinho, que está em recuperação, irmão Otacílio, que também disse para mim: pastor, eu durmo cedo e acordo de madrugada, e depois vou dormir de novo, e aí não consigo levantar no horário. Mas que Deus abençoe ele, né? A gente sabe que cada um tem uma dificuldade, tem uma luta. O importante é que nós estamos na batalha. Amém. E vamos chegar lá, de todas as formas, né? E a idade vai chegando, os problemas vêm vindo, mas enquanto nós estamos com força, vamos dar tudo que nós temos. Amém? Não vamos desanimar. Amém? O recanto está chegando, estamos se aproximando. Maquiele já está lá, né? Lá no recanto, trabalhando. E é uma bênção. Que Deus abençoe todos os irmãos lá, né? Todos. Nossa oração, que Deus abençoe todos eles. Pastor Jonas,
os diáconos, os administradores precisam de ajuda. Eu vinha pensando e conversando com a minha esposa na estrada, dizendo, meu Deus, que Deus dê força e graça. Todo aquele povo junto, trabalhando, que Deus guarde eles livres de todos os males. Né? O inimigo quer lutar de todas as formas. E nós que estamos nos aproximando do encontro, do recanto, é semana que o inimigo vai lutar de todas as formas para impedir. Quando você vai ser abençoado, o inimigo vai lutar. É que nem culto de ceia. Semana de ceia é uma semana de lutas, dificuldades. E nós estamos se aproximando de mais um culto de ceia. Mais uma semana. Já se inicia essa próxima semana, é semana de luta. O inimigo não quer ver você em comunhão com Deus. Então ele luta de todas as formas. Mas nós somos mais do que vencedores. Amém. Deus tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Né? Nós vamos ler a Bíblia nesse instante, no livro de Isaías, no capítulo 6. Nós vamos ler essa escritura. Se Deus permitir, nós vamos terminar a mensagem Influência de um Homem sobre o Outro. Mas tudo está na direção de Deus, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Podemos assentar. Nós vamos, com a graça do nosso Deus, se assim o nosso Deus permitir, falar um pouquinho nesta manhã sobre essas 6 asas desses serafins e o que elas significam para nós. O profeta diz que com 2 asas eles cobriam o seu rosto, com 2 asas eles cobriam os seus pés e com 2 voavam. E se fala, o profeta nos mostrando, ele diz, isso se fala de reverência, humildade e ação. Algo muito tremendo nós vamos meditar nesta manhã. E quando se fala em reverência, se fala em respeito. E o profeta de Deus nos mostra e nos ensina, através da mensagem, o respeito. Ele traz algo para nós sobre isso,
falando que temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor, isso é respeito. E ele disse: quando você pode ter respeito, temer a Deus, é quando você não pode ter respeito, até que você tenha temor. Temor não é medo, temor é reverência. Você tem que ter temor de Deus, amém? Temor de Deus não é medo de Deus, é reverência, respeito. Veja só, Salomão também disse em Provérbios que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Você não tem medo de Deus. Você não precisa ter medo de Deus. Deus é um bom Pai para nós. Deus é um bom Deus. Ele é um Deus de misericórdia. Mas nós devemos ter respeito, reverência. E ele disse: aquilo não quer dizer que você tenha medo dele, porém quer dizer que você está dando respeito, reverência. Aqueles anjos com suas asas sobre o seu rosto, eles estavam em reverência a Deus. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. Olha que coisa boa você saber o que significa temor de Deus, respeito. É você ter medo que você vai fazer algo que desagrada a Deus, que não agrade a Deus. Então, e quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que você possa desagradar de alguma maneira. Você tem receio de que você possa fazer algo errado. Você não deseja fazer. Amém? Cada um de nós aqui não temos desejo de desagradar a Deus. Mas cada um que está aqui nesta manhã, o maior desejo nosso é o agradá-lo. Aleluia. E qual é a maneira de nós agradar a Deus? É através da nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso falar. Não vamos falar coisas que desagradam a Deus. Não vamos ouvir coisas que não agradam a Deus. Isso é temor de Deus, isso é respeito, isso é reverência. E tantas coisas, irmãos, que nós poderíamos falar sobre isso, mas você sabe que uma palavra só já é o suficiente para nós captar muitas coisas. Nós meditar na palavra, o que pode causar um desagrado a Deus. E o profeta de Deus nos mostra na mensagem o anjo de Deus, no parágrafo 38, ele fala assim: cada um de vocês está bem instruído. Nós meditamos quarta-feira sobre um povo bem instruído, um povo bem ensinado pela palavra. Amém? E eu creio que cada um de nós aqui somos o povo mais bem ensinados. Para nós não falta instrução. Deus tem nos instruído todas as manhãs, de domingo, todos os dias, todos os cultos, é Deus nos instruindo. Verdade. Aleluia. Então ele diz assim: cada um de vocês está bem instruído. Você sabe como isto vem. Deve haver reverência perfeita. Reverência perfeita. Você deve estar de olhos fechados. Por que quando nós oramos a Deus, nós fechamos os nossos olhos? Em reverência,
para ter uma concentração com Deus. Amém? Porque nada pode tirar a tua atenção para com Deus. O profeta de Deus nos mostra numa de suas mensagens, numa certa reunião, o profeta estava orando por uma pessoa e tinha um demônio muito terrível. E ele pediu para a audiência todos de olhos fechados. E nós vamos orar por essa mulher e ela vai ser liberta pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E lá no meio da audiência havia uma mulher que não respeitou, quer dizer, não quis fechar os seus olhos. E aquele espírito que estava sobre aquela mulher saiu dela e entrou naquela outra mulher. E ela ficou 14 anos sofrendo com aquele mal. Até que Deus mostrou o porquê. E ela pedia oração, orava, e pastores oravam, irmãos oravam, e aquele demônio não saía. Até que um certo tempo, há 14 anos depois, Deus mostrando ao nosso profeta, e Deus mostrou, era por causa de uma irreverência no culto. Quando nós estamos cultuando a Deus, nós devemos estar em plena reverência. Quando a palavra de Deus está sendo lida, quando a mensagem está sendo pregada, é momento de nós nem nos movermos, estarmos atentos, nada tirar nossa atenção. Então que Deus nos ajude a isso. Então nós precisamos, tem que haver uma reverência perfeita. Deve estar de olhos fechados, cabeças inclinadas, pois não é de forma alguma, esta não é uma arena. Aqui onde nós estamos não é uma arena, um lugar que você vai, que você pode se divertir, olhar, ver. Não. Esta é uma casa de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Esta é uma casa de Deus, onde você vem fazer uma adoração a Deus. Aleluia! Que Deus nos ajude a isso. Então aqui está outra coisa. Se alguém estiver vindo à fila de oração, deixa-me avisar severamente, você deve pretender entrar na fila de oração, não venha antes de você entregar seu coração a Cristo. Então não pare nisso, depois que você se arrepende e é ser batizado, permaneça até que você tenha recebido o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Agora eu quero continuar na mensagem, influência de um homem sobre o outro. Essa mensagem aqui, nós estamos na terceira escola e tem sido maravilhoso para nós. Para mim, principalmente, vem mostrando as coisas realmente que nós precisamos. E o profeta de Deus nos mostra no parágrafo 109, onde nós paramos, no 108, ele falou que você deve colocar Deus entre você e o problema. Você coloca Deus entre você e o problema. Você tem uma enfermidade, coloque Deus no meio. E a enfermidade vai embora. Amém? Mas o profeta continua mostrando para nós e dizendo: observe, com 2 asas ele cobria a sua face. O que isso significa? Reverência diante de Deus. Inclinava, cobria suas faces. Nós não temos essas asas para a qual cobrir o nosso rosto, mas nós podemos ter reverência. E ele diz: nós inclinamos nossas cabeças aos seus pés. Você inclina a sua cabeça em reverência a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui.
Aleluia. E ele disse: e oramos em reverência a respeito com temor de Deus. Sim, Senhor, reconheça isso. E com 2 asas eles cobriam os seus pés. Agora, o que representa as 2 asas que cobriam os seus pés? Representava humildade. Que Deus nos dê dessa humildade. Amém. Aleluia. Você vê aqui que o profeta vem mostrando que quando Moisés ele chegou diante de Deus na sarça ardente, ele fala como Moisés o respeito de Deus lhe dizendo que ele estava sobre terra santa. Qual foi a atitude de Moisés ali? O que Deus pediu de Moisés? Ele disse: ele tirou as suas sandálias. Está vendo? Ele fez algo aos seus pés. Paulo, em respeito a Deus, reverência, quando o anjo veio diante dele naquela coluna de fogo, ele caiu em terra sobre o seu rosto. Respeito. João Batista, ele teve tal respeito que quando ele viu Jesus vindo, ele disse: eu não sou digno nem mesmo de tocar em seus pés. Que humildade teve João Batista. Veja, eu não sou digno. Está vendo? Os pés mostrando respeito. Seja consciente. Aqui há uma coisa que quer de que ser consciente de sua pequenez. Nunca devemos mostrar que nós somos grandes. O único grande é Deus. Amém? O único grande é Deus. Agora, se Ele está em você, você também é parte dele. Aleluia. Se você deseja conseguir alguma coisa com Deus, então faça-se verdadeiramente pequeno. Não se faça grande como Uzias. Aqui nós lemos essa mensagem veio falando sobre Uzias, onde nós já falamos quem ele era. Um rei. Ele achou por que ser rei ele podia fazer o que ele bem queria. E ele entrou ali e disse: eu farei de qualquer maneira. Não é da sua conta dizer-me. Está vendo? Ele deveria ter feito a si mesmo humilde. Quando aqueles sacerdotes chegaram diante de Uzias, ele deveria ter sido humilde e dito: não, vocês são as pessoas que fazem esse trabalho, então eu vou deixar vocês fazerem. Então o profeta nos mostra assim: ele deveria ser humilde, sim, servo de Cristo. Me perdoe, ele nunca teria ficado leproso. Não, eu sei que é o trabalho de vocês, Deus os chamou, esse é o ofício de vocês. Siga adiante e faça isso, senhores. Eu sinto muito, tivesse se afastado, haveria sido uma escritura diferente neste livro. Não estaria escrito que Uzias teria ficado leproso. Porém, quando ele foi corrigido, ele ficou irado. Que Deus nos ajude, irmãos. Quando a palavra de Deus nos corrigir, nós simplesmente ficar felizes. Amém? Quando Deus nos corrige, nós temos que ficar felizes, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me mostrado que eu estava errado, mas agora eu vou fazer o certo. Agora eu vou seguir a tua palavra. E o irmão Branco continua dizendo: você pode corrigir as pessoas sobre algo ou dizer algo sobre o seu erro. Sabe o que elas fazem? Elas deixam a igreja. E eles desejam, vá alguém diga para as mulheres que elas não deveriam usar o cabelo curto. Bem, eu diria algum lugar
Veja, ela dirá: eu irei a algum lugar onde elas possam usar. Uma dama veio aqui há algum tempo atrás e eu pedi para minha esposa descer. Nós estávamos em uma reunião e ela não teve tempo para lavar o seu cabelo. E eu disse para ela ir num daquele salão de beleza ali e mandar lavar o seu cabelo. E ela foi. E aquela dama nem mesmo sabia como arrumar o seu cabelo. Ela teve de enrolar para cima de sua cabeça. Vamos, disse, eu nunca lavei o cabelo de ninguém como cabelo comprido. Ela não sabia nada disso. E eu disse, eu sei. O que é? Que coisa? Eles não sabem do que se trata. Por que eles não sabem? Diz o profeta. É por causa dos púlpitos fracos sobre os quais eles estão se assentando. Púlpitos fracos. Exatamente. Os púlpitos fracos que não dizem a verdade. Ele se compromete a isso, está vendo? Teria sido melhor se houvesse ouvido e se fosse para o altar, como um deles, e se levantasse e explodiria e diria: eu nunca ouvirei esse santo rolador. Está vendo? Siga adiante, Uzias. Isto é correto, diz o profeta. Agora, o profeta fala sobre lepra. E ele diz assim: eu preferia ter a lepra a qualquer hora do que ter esse tipo de lepra. Bem, isto é lepra da alma. Irmãos, aqui há algo muito tremendo, muito perigoso. Que Deus nos ajude a nós termos todo o respeito à palavra. Amém. Ao que Deus nos fala. Muita reverência. O profeta diz que Uzias, ele foi salvo. Ele cometeu o seu pecado. Mas o profeta vai mostrando isso para nós. É hora de, ele disse, nós deveríamos inclinar. Ele disse, está vendo? Quando você se irrompe, você bem ali está irrompido novamente. O que é pecado? Pecado, o que é pior do que lepra, é uma lepra da alma. E ele diz, Uzias provavelmente foi e dormiu com seus pais a Bíblia. E disse, o que ele foi salvo, porque ele apenas cometeu algo errado. Porém, quando você faz conhecendo o certo, aqui que está o maior problema, o maior perigo para nós. E já estamos nessa caminhada, irmãos. Nós já estamos na estrada. Nós já temos o conhecimento do que Deus quer que nós façamos. Então que Deus nos ajude a continuar fazendo o que é certo. Fazer o que Deus manda para nós fazermos. Então o profeta diz, quando você faz conhecendo o certo, então isso irrompe lepra na alma. É como que se um pecado imperdoável. Então não há maneira de levar um leproso da alma. Você sabe disso. Desde então faça-se pequeno, humilhe-se diante de Deus, não fique todo inchado e se irrite-se. Examine-se a Escritura e veja se está certo. Se está certo, diga graças a Deus. Eu disse a alguém há muito tempo atrás, ele disse, irmão Brana, eu entendo que o Senhor é da só Jesus. E eu disse, você entendeu errado. Eu disse, eu não sou da só Jesus. Ele disse, bem, o Senhor batiza em nome de Jesus. Eu disse, isso não torna só Jesus. Eu disse, na doutrina de só Jesus, eles batizam para regeneração, e eu não creio nisso.
Eu não creio que simplesmente tão logo que você seja batizado no nome de Jesus, redima a sua alma, seus pecados. Eu creio que Pedro disse: arrependei-vos primeiro. Vire-se, você errou o alvo, volte, arrependa, então mostre ao mundo que você foi batizado. E eu não creio que ser renascido de novo é o batismo do Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é ser renascido de novo. Nós nascemos pelo sangue. A célula do sangue vem, eu quero dizer, a célula da vida vem do sangue. Você é batizado pelo Espírito Santo dentro do corpo, porém você nasce pelo sangue, absolutamente. Você nasce pelo sangue de seu pai, eu nasci novamente pelo sangue de meu pai e pelo nosso Pai, Cristo, sim, Senhor. Porém, veja, nós não cremos nessas coisas, porém nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não nos faz só Jesus, de modo algum, não, Senhor. Nós precisamos ser renascidos. É nascer de novo que te coloca no corpo de Cristo. Então o profeta continua mostrando aqui sobre humildade. Ele diz: sim, Senhor. Moisés se humilhou-se na presença quando ele ouviu aquela voz de Deus, surgiu assim: tire suas sandálias. Moisés estendeu sua mão até abaixo e tirou suas sandálias. Está vendo? Quando Paulo, aquela luz derrubou no chão, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Exatamente embaixo do chão, ele disse: quem és tu, Senhor? Como a mulher no poço, quando ela viu algo acontecer, irmão, ele tinha duas asas, ela saiu com ela rapidamente. Ela veio até o poço de Jacó para conseguir um pouco daquela água contaminada sobre o qual ele estava discutindo. Porém, quando ela tomou um gole desta água da fonte da vida, ela entrou em ação rapidamente. Ela não disse: Senhor, por favor, me diga onde você obteve instrução, onde o Senhor obteve esta coisa, como o Senhor aprendeu isso? Como o Senhor sabia que eu tinha 5 maridos? Como o Senhor sabia que algo estava errado comigo? Como o Senhor sabia que eu era uma mulher de Samaritana ou de Samaria? Como o Senhor sabia dessas coisas? O profeta diz: ela nunca questionou, ela disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. E ela disse: veja, nós sabemos que quando o Messias vier, ele dirá essas coisas. Ó, que coisa! Ela reconheceu pelas Escrituras. Então ela disse: eu sei que quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. E ele disse: eu sou ele. Então ela entrou em ação rapidamente, cidade adentro, e foi direto, o mais rápido que pôde, e disse: venha ver um homem o qual me disse as coisas que tenho feito. Não é esse o próprio Messias? Quando ela viu a verdade, ela não tentou levar a bola, porém ela estava, sem dúvida, dando a isso um pouquinho de muito respeito. Ela estava, sem dúvida, dando a isso por muito apoio. Porém ela desceu à cidade dizendo: vocês venham ver. Se vocês não creem nisso, vamos, venha comigo. Eu me sinto um santo rolador, diz o profeta. Sim, Senhor, que coisa! Se essa é a maneira que se sente sendo um santo, sim, Senhor. Eu sei que Ele está aqui. Amém? Ele está certo. Eu sei que Ele está aqui. E eu sei que o mesmo Messias, eu sei que o mesmo Deus, que o mesmo Cristo está bem aqui nesse pequenino edifício. E eu posso provar isso a vocês. Aleluia! Eu vejo, olha só, como o profeta estava falando aqui, falando sobre reverência,
humildade e ação. Quando aquela mulher do poço ouviu e entrou na sua alma, e realmente ela estava diante do Messias, ela entrou em ação. Ela saiu correndo, veio ver o homem, o qual me disse todas as coisas. Não é ele o Messias? O profeta diz que quando a presença de Deus entra no seu coração, você já não pode mais ficar quieto. Aleluia! Você tem que testemunhar, você tem que falar algo. E o profeta diz: Ele está aqui nesta noite, Ele está aqui nesta manhã. E olha só como Deus faz as coisas. O profeta estava pregando essa mensagem numa noite, e nesse exato momento, quando ele falou essas coisas, ele disse: eu vejo aquele anjo do Senhor parado no canto exatamente agora, sobre um homem sentado aqui, e seu nome, ele é o reverendo Senhor Wilt. Ele é de Virgínia, sofrendo do estômago e nervoso. Se o senhor crê de todo o seu coração, o senhor pode ir para casa curado. Irmão, nós estamos lendo a mensagem do profeta. Se você for totalmente reverente a Deus, você pode ter um problema mais sério que for na sua vida. Deus pode te curar nesse exato momento. Ele é curador. Mas nós precisamos estar em reverência e humildade diante de Deus. Aleluia! E ele diz: você crê de todo o coração, o senhor pode ir para casa sarado. Sim, Senhor, ele está. Vá para casa e fique curado. Seu estômago nervoso acabou. Aleluia! Assentado bem ali, seu nome é Morin, e ele vem de Williams, e ele tem um problema renal. O senhor crê nisso, Senhor? Eu sou desconhecido para o senhor crê nisso? Isto o deixará. Aleluia! O profeta se aproxima, considera-se um pecador. O fogo santo está queimando, torna útil para o seu Senhor. Não importa qual seja a perseguição, não importa qual seja a cruz, envia-me a mim, Senhor. Estou aqui. Não importa quanto lhes despreze, o quanto isto, o quanto aquilo, você tem que ter aquilo que Isaías teve: Senhor, envia-me a mim. Ele é o mesmo Messias, e ele está aqui agora. E eu vejo novamente aqui, aquela mulher entrou em ação e ela tomou aquelas asas e começou a voar. E ela entrou em ação rapidamente, quando o apóstolo Pedro, quando ele tomou Deus em sua palavra, um dia sobre o mar, ele havia pescado a noite inteira e não havia tirado nada, e Jesus veio até ele e disse: lance tua rede do outro lado do barco. E ele disse: Senhor, eu sou um pescador, e eu sei quando eles mordem e quando não. Eu sei onde eles estão e onde não estão. Porém, eu tenho pescado a noite inteira e não tenho nem mesmo tirado um fairão. Uma espécie de peixe, né? Agora, se tu dissesse para lançar ali, eu sei que não há peixe ali. Porém, em tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Oh, o que ele fez! Ele entrou em ação quando viu a palavra de Deus. E há um tanque cheio de água aqui. Se você nunca foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de entrar em ação e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou se você é apenas um membro de igreja e não conhece Deus pelo batismo do Espírito Santo, é tempo de entrar em ação. Se você não conhece a Deus, é tempo de entrar em ação. Quando um homem cego que não pode ver
quando Jesus falou com ele e cuspiu um pouco de barro e colocou em seus olhos e fez para curá-lo, quando ele fez, ele entrou em ação, ele difundiu sua fama, ele não tentou levar a bola, porém, irmão, ele difundiu sua fama através das regiões e ao redor. O que ele fez? Ele entrou em ação. Veja, uma vez um homem cego foi curado e disse: este homem é um pecador, você nem mesmo conhece. Ele disse: se ele é um pecador ou não, eu não sei. Porém disse bem que uma vez eu fui cego e eu posso ver. Aleluia! Graças a Deus, o que ele fez? Ele entrou em ação. O que a igreja necessita nesta hora é entrar em ação. Irmão, se você está em reverência com Deus, se você está em humildade com Deus, é humilde, é hora de entrar em ação. É hora de você buscar aquilo que você precisa. Então, o irmão Branham diz assim: temos formas demais, nós temos dignidade mundana demais, nós necessitamos entrar em ação. Ele difundiu sua fama por todo lugar. O povo no Pentecostes, eles não conheciam muito, eles não podiam assinar os seus nomes, alguns deles, eles estavam por diante, colocaria, veja só o que o irmão Branham diz, assinaram o seu nome, estavam assustados, eles entraram no cenáculo, porém, um dia o que eles fizeram? Eles subiram em obediência à palavra, e eles tomaram a sua palavra. Se as pessoas hoje apenas tomassem sua palavra e entrassem em ação, ficar em Jerusalém, era um pedido de Deus. Jerusalém é essa mensagem. Aleluia, essa mensagem é Jerusalém. Ficar em Jerusalém até ser revestido do poder do alto. Veja, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Que tempo, 1 hora, 2, 10 dias, 4 meses, 6 meses, não fazia diferença. Até quanto tempo tem isso? Apenas até. Quando você pede a Deus algo, permaneça exatamente ali. Amém? Permaneça até que isso aconteça. Declare isso como seu e creia. Segure nisso, entre em ação. Testifique sobre isso, testifique. Não tenha medo, entre em ação. Você, irmão, pediu oração por uma enfermidade, por um negócio, permaneça firme até Deus te responder. Aleluia. Mas já faz tanto tempo que eu estou pedindo, não tenho recebido. Permaneça ali. Deus muitas vezes prova a nossa fé. Às vezes você pensa que o receber oração já tem que sair, já algo tem que acontecer. Deus tem o seu tempo, a sua hora para mostrar, mas Ele cumpre a sua palavra. Amém. Tudo que está escrito nesta Bíblia, Ele cumpre. Não tem só um versículo que diga que Deus não cumpre a sua palavra. Deus cumpre. Ele prometeu que curaria todas as nossas enfermidades. Ele prometeu que nos encheria com o seu Espírito Santo. Oh, meu Deus. É o que nós precisamos é testificar. Conta-se de um senhor, um homem cego, chegou no encontro do irmão Branham, num culto, e ele estava cego. E ele foi para frente, para o altar, e o profeta orou por ele,
E ele saiu de lá testificando que estava curado, mas continuava cego. Continuava cego e ali as pessoas criticando. Mas ele disse: eu estou curado. Eu estou curado, eu recebi minha cura. E lá um certo dia, dali uma semana ou duas, não sei o tempo certo, ele estava na barbearia cortando a sua barba. E o barbeiro falando: tem um homem ali que está orando pelas pessoas. Tem um pregador que orou por pessoas, e muitas pessoas dizem que são curadas. E o homem cego sentado na cadeira. E ele disse: é verdade, eu também estive lá e eu fui curado. E ele cego, rapando a sua barba, o barbeiro cortando a sua barba. Quando ele testificou diante daquele barbeiro: eu também estive lá e eu fui curado, seus olhos abriram. E ele saiu correndo daquela barbearia para a estrada, gritando: glória a Deus, aleluia! Agradecendo a Deus pela sua cura. Metade da sua barba barbeada e a outra metade ficou lá. Porque ele continuou crendo. É isso que nós precisamos entender, irmãos, que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Amém. Mas no seu tempo, não no meu tempo, é o tempo de Deus. Nós temos que entrar em ação quando realmente nós estamos em reverência perfeita com Deus. Quando nós estamos em humildade com Deus, considerarmos que somos pequenos, então entre em ação. Amém? Você entra em ação e agir pela palavra de Deus. Então veja o que ele diz: permaneça em ação. Eles permaneceram em ação até que um som do céu veio veemente, impetuoso. Se você crê que Deus cura, permaneça em ação. Se você crê que Ele vai chamá-lo agora, e você está segurando nele, permaneça em ação. Permaneça. Você tem duas asas, logo use elas. Duas asas é para você cobrir seu rosto. Duas asas para cobrir seus pés, mostrando reverência, humildade. Mas as outras duas asas é para voar. Aleluia! Então use as suas asas para voar. Então veja o que o profeta de Deus nos mostra. Veja, irmão e irmã, o que nós temos visto acontecer nesses últimos dias deveria nos colocar em ação. Amém? Não é hora de nós estarmos parados, desanimados, fracos. É hora de nós levantar nossa cabeça, andarmos. Aleluia! Nós deveríamos estar em ação, isso é exatamente correto. Nós nos assentamos aqui como se fosse algo. Bem, as pessoas se sentam ali, pessoas pentecostais. O Senhor opera algo e eles dizem: isso é muito bom, que coisa. Não se parece muito com um serafim que vive perto de Deus. Isso é correto. Um mensageiro que até mesmo está mais perto de Deus, você se torna um filho no outro lado do altar de bronze. O serafim está no altar de bronze, porém você, como filho ou filha, vai diretamente da presença de Deus. Vocês ouviram que a Bíblia nos fala, quando nós lemos a Escritura, que aquele anjo, aquele serafim, quando ele estava na presença de Deus, que os umbrais das portas tremiam com a sua voz? Aleluia, tremia. Irmão, e nós, quando estamos na presença de Deus, Deus nos ajude a nós darmos tudo que nós temos. Aleluia! Veja só, você não tem que passar por nenhum sacerdote, e todas as coisas, Ele é o seu sacerdote.
bem ali, na presença, como filhos e filhas de Deus, irmãos, eu creio que nós temos mais do que duas asas, amém? Nós temos o Espírito Santo. Porém, nós deveríamos estar em ação com reverência e humildade, não em ação para tentar empurrar alguém, porém com tal reverência e humildade que nós poderíamos entrar em ação e dizer: ai de nós, Senhor, ai de mim que vou perecendo. Nós temos visto a presença do Deus Todo-Poderoso, nós temos visto visões acontecer, exatamente o que Ele disse: as obras que eu faço, vós também fareis, mais do que essa vos fareis, pois eu vou para o meu Pai. Nós temos visto mais acontecer que jamais foi escrito. Nós temos visto mais acontecer em uma reunião, mais em uma reunião do que foi escrito nos 33 anos e meio de sua vida. O que nós temos visto Deus fazer. Oh, meu Senhor Jesus. Deus tem feito muitas coisas e continua fazendo. Amém. E Ele diz: isso é correto, pense nisso. Nós temos visto isso com os nossos olhos. Nós temos visto acontecer, nós temos visto que isso ser predito acontecer, aleijados, coxos, cegos, fracos, coisas preditas que aconteceriam exatamente com previsão, nunca falharam. Irmão, isso deveríamos colocar em ação com humildade e reverência. Os irmãos estão compreendendo o que o Espírito está dizendo para nós? Se você parar para ver o que Deus tem feito no nosso meio. Agora vamos parar e pensar um pouquinho o que Deus tem feito na sua vida. Irmão, capte isso. O que Deus tem feito na sua vida. Olha para a sua vida. O que você é e o que você é. Às vezes nós pensamos que uma cura de um câncer é como uma cura de um dor de dente para Deus. Mas o que Ele tem feito na sua vida, tirado muitas coisas ruins da sua vida, ter te colocado o Espírito Santo, Glorioso. Glória a Deus. te dado temor, Verdade. te dado respeito pela palavra, te dado perdão. Você será uma pessoa salva por Jesus Cristo. Amém. É o maior milagre que pode existir. Verdade, Jesus. Você pensa em grandes milagres, as pessoas pensam em milagres. E quando olha em milagre, é um morto ressuscitado, é um coxo andando, é um paralítico. Deus faz essas coisas e continua fazendo. Mas o maior milagre é você ser um salvo. Verdade. Você saber que se você fechar os seus olhos nesse exato momento, você estará na eternidade. Oh, grande. É nisso que nós precisamos pensar. É nisso que nós devemos agir. É ter essa certeza. Se daqui 5 minutos eu for chamado, eu estarei lá. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então veja isso, que nós temos visto Deus fazer no nosso meio, e Ele continua fazendo, nada tem falhado. O que Deus tem falado através da sua palavra tem se cumprido. Nunca falharam. Isso deveríamos colocar em ação. Vem diretamente ali do passado, dos tempos da Bíblia, quando a coluna de fogo pairava sobre Israel. Ele se fez carne e habitou entre nós. Eu vim de Deus e retorno para Deus. Paulo viu quando caiu sobre sua face. E o grande mestre Paulo
ensinado por Gamaliel, rolou no pó e clamou: Senhor, quem és tu? Eu estou pronto para ir. Um grande homem, o que era? Era um erudito. Ele se humilhou porque ele viu a coluna de fogo. Não somente nós, com nossos olhos, a vemos movendo-se entre nós, porém nós até mesmo a temos em científico. Isso deveríamos colocar em ação. Vemos a coluna de fogo descendo sobre a cabeça do profeta de Deus. Essa mesma coluna de fogo hoje está dentro de você. A mesma coluna de fogo que guiou Israel no deserto veio sobre o profeta de Deus, trazendo a revelação da palavra de Deus para nós, para a noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora ela está em nós, nos dirigindo aí à frente. Glória a Jesus. Eu já estou terminando. Então veja só. Nós devemos fazer a mesma coisa que ela fez no passado. Ela ainda faz hoje. Amém. Irmão, não é outro Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Paulo. É o mesmo Deus de Pedro. O Deus de Pedro abriu a prisão da cadeia para Pedro. Pedro estava preso. O anjo do Senhor entrou lá, abriu as portas e fechou as portas. E Pedro saiu e foi. É o mesmo Deus que abre porta para você, que abriu as portas do Evangelho para nós. É o mesmo Deus que esteve com Paulo, os apóstolos, o profeta de Deus. É o mesmo Deus, fazendo as mesmas coisas. E Deus está levando nós, a noiva do Senhor Jesus Cristo, a isso, a poder falar a palavra. Deixa a coisa apertar. A coisa está muito boa para nós. Nós temos tudo nas nossas mãos. Mas a melhor coisa que nós temos é aquela paz no coração, na alma. Algo que está satisfazendo a nossa alma. Você está bem com Deus. Mas materialmente nós estamos muito bem. Mas a coisa não vai ficar boa assim. Vai chegar a hora do aperto, vai chegar a hora de você precisar de Deus. Mas se Deus está dentro de você, você vai se tornar um Deus. De você falar as coisas e as coisas acontecer. Deus terá uma noiva palavra. Aleluia! Que falará a palavra e as coisas acontecerão. Deixa a perseguição acontecer. As portas do tabernáculo ser fechadas. Então, você não poder comprar um remédio, não poder comprar comida, alimentação. Isso aqui não é nada do que não está na Bíblia, nada do que não está na mensagem. Então você colocará a sua mesa na sua casa, você como um pai, como uma mãe de família, e dirá: Senhor, obrigado pelo alimento, e o alimento cair na sua mesa. Glória a Deus. Teu filho doente, não tem um médico, não tem um hospital, você não tem direito ao hospital. Você, como uma mãe verdadeira, temente a Deus, você dizer: eu te dou saúde, meu filho.
Amém. O nome de Jesus Cristo, Filho, levantar. Glória a Deus. O Deus que sustentou Elias é o Deus que nos sustenta. Amém. O Deus que mandava corvos levar comida para Elias no tempo da seca é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Essas coisas que Deus nos mostra para nós, que nos traz esse consolo. Amém. Por isso que o verdadeiro cristão não tem medo dos acontecimentos. Verdade, meu Jesus. Ele sabe que ele vai vivendo a sua vida e conforme Deus vai dando as coisas, ele vai prosseguindo adiante, só porém fiel a Deus, e Deus reconhece a sua fidelidade. Amém. Então que Deus te ajude, meu irmão. É hora de nós agir. Se você é reverente a Deus, se você tem temor de Deus, se você é humilde, nunca se faça grande, sempre se faça humilde. Não importa o conhecimento que você tenha, sempre se torne pequeno e Deus te fará grande. Amém. Aleluia! Deus honrará a sua fé. E que Deus nos ajude dessa forma. Nós não vamos conseguir seguir adiante, mas que essas palavras sirvam de ajuda para você. Glória a Deus. Deus conhece o seu coração. Amém. Deus conhece a tua fidelidade, o quanto você ama Ele, Oh, Deus. o quanto você tem respeito pela sua palavra. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos. Tem coisas que eu não entendo, mas eu creio. A Bíblia nunca nos pediu para nós entender. Deus nunca disse, vocês têm que entender isso. Ela disse, vocês têm que crer nisso. Amém. E eu creio de todo o meu coração em cada partezinha dessa Bíblia. Então Deus honrará a sua fé. Não se preocupe. Amém. Amém? Amém. A Bíblia chega a dizer numa das suas palavras ali em São Mateus, falando se um dia você chegar diante de juízes potentados, Deus colocará a palavra na sua boca. Amém? O que você vai dizer? Na hora Deus colocará. Deus dá um meio para você. Amém. Deus dá um meio para cada um de nós. Já tem. Amém? Deus prometeu cuidar de Israel em todo o seu trajeto. E Ele disse em São Mateus capítulo 28, versículo 20: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim da vida. Na cova do leão, na cova dos leões com Deus, é o melhor lugar. Ah, mas eu estou na cova do leão. Eu estou numa fornalha ardente. Mas o quarto homem está lá. Oh, Deus. Então é o melhor lugar. Amém. O melhor lugar é onde Deus está. Amém? Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus. Pedir que Deus nos ajude a nós termos essa reverência, essa humildade. Não a humildade fabricada, mas uma humildade que vem de Deus. Você ser humilde mesmo diante de Deus. Sim, Deus. Pai Celestial, temos acabado de ouvir a Tua palavra nesta manhã, Senhor. E o Senhor, Pai, tem falado comigo. Eu sei, Pai, que às vezes lermos a mensagem, ela é um pouco mais cansativa. Mas quando nós nos entregamos a Ti, Senhor, então o Senhor fala conosco. E uma só palavra é o suficiente, Senhor, para nos ajudar. E que o Senhor ajude cada irmão que está aqui nesta noite, nesta manhã, Senhor. Que cada um deles seja ajudado por Ti. Nós oramos por aqueles que não puderam chegar até aqui. Que eles também recebam a mesma força
O mesmo ânimo, Senhor. Sim. Encoraja cada um, Senhor. Glória a Deus. Cura as enfermidades. Ó, Pai, Se existir alguém doente aqui nesta noite, Tu és o curador nesta manhã, Senhor. O Senhor é o curador. O Senhor é o libertador, Pai. Sim. Seja qual for o mal, Ó, Pai, repreendo. se é depressão, se é angústia, Senhor Jesus. seja o que for, Pai. Que o anjo Esse mal está repreendido. Nós repreendemos esse mal, Senhor. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor volte a reinar. Sim, grande Deus. Que o amor do Senhor volte a reinar. Amém, Jesus. Poderoso. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, Glória a Deus. Obrigado. o dono da vida, o que repreende o mal. Ai, Deus. Oh, Jesus. Tem um momento de gratidão nesse momento. Obrigado. Aleluia. Ele está aqui nesta manhã para te ajudar. Ele não trouxe você aqui em vão. Ele queria te ajudar. Glória a Deus. Sinta o poder de Deus nesse momento. Sinta a mão de Deus na sua vida. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. E Ele conhece o nosso íntimo. Aleluia. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos deu. Agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor leve cada um de nós guardado aos nossos lares. E que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada irmão, Senhor. Lembramos do culto hoje à noite ali em Erechim, Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Proteja-nos debaixo de tua mão poderosa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos novamente aqui para mais um culto de pregação e oração pelos enfermos. E domingo que vem, nós teremos a escola e companheirismo à tarde e Santa Ceia à noite. Então, que Deus nos abençoe. Sábado que vem, nós teremos Santa Ceia em Trindade Sul. E assim estamos fazendo o nosso roteiro, né? Deus abençoe os irmãos visitantes. Deus nos guarde. E tenha uma ótima semana abençoada por Deus. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão, estamos